Boa noite, pessoas. Sejam todas bem-vindas. Estamos aqui, eu acredito que talvez na penúltima oficina do projeto BDB Cultural. Um projeto que é uma iniciativa do governo federal, por meio do Ministério do Turismo, em parceria com a Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles. Ela fica aqui em Brasília. E por meio de um termo de colaboração com a organização social Voar, Arte para a Infância e Juventude, que é quem me contrata. Meu nome é Fabiano e eu sou coordenador de atividades formativas. A gente já está aqui, já tem mais de um ano já fazendo oficinas, já temos mais de 4.000 pessoas que participaram dessas oficinas desde então. E, como eu falei, acredito que nós estamos chegando essa que é a penúltima oficina que vai acontecer. Vamos ver se algumas surpresinhas acontecem, a gente consegue estender um pouquinho mais. Mas, para quem quiser seguir as redes sociais, é BDB Cultural, e o site também, bdbcultural.com.br. Tá? Estamos hoje com a oficina de secretariado básico, com a professora Jaqueline, e acredito que ela vai dar um curso muito bacana para a gente. Tá? Jaqueline, cadê você? Sumiu? Acho que ela caiu. Acontece, daqui a pouco ela entrou. Jaqueline está por aqui, está aqui na anfitriã, beleza. Pois é, Lenita, a gente vem fazendo uns eventos muito bacanas, realmente muita gente participou, e, enfim, como é uma iniciativa do próprio governo, ele tem data para começar e data para terminar, e a gente já fez uma extensão, a gente já estendeu ele um pouquinho, né? E agora está bem no fim. É isso? Jaqueline, está ok? Está ouvindo? Jaqueline bloqueada. Jaqueline. Começou agora. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Vou perguntar para ela. Um momentinho, parece que a professora está tendo algum problema técnico e a gente vai resolver e volta, tá bom? Ela está saindo e entrando novamente porque não conseguiu fazer o login, a conexão direito, tá bom? Daqui a pouco ela vem. A gente já fez os testes, ela já está aqui comigo, já tem um tempinho, mais de meia hora já, e estava tudo certo. Aí começou, pum, travou. Mas acontece. Ela está melhor, Jaqueline? Será que está funcionando? Vamos ver.
Para quem está chegando agora, a gente já quase começou o curso, mas a professora caiu, perdeu a conexão e já deve estar voltando, tá bom? Meu pai deixou, né? Ninguém quer falar com você. Agora? Eu ouvi agora? Ah, agora sim. Certo, obrigada. Nossa, deu um bloqueio geral aqui. Deixa eu levar agora a tela para onde tem que ir. Pronto, tive que reiniciar tudo aqui. Era como se eu tivesse sido expulsa. Muito obrigada. E aí, agora é comigo? Agora é com você, professora. Já apresentei, já falei da BDB e já estamos gravando. E agora é com você. Tá tudo certo, tá bom? Certo. Eu vou pedir a todos, por alguns minutinhos, por favor, mantenham os microfones desligados. E aí, daqui a pouco, eu vou convidar que vocês liguem microfones, quem quiser, liguem as câmeras também, daqui a pouquinho. E eu vou me apresentar, né, para vocês, vou apresentar um pouco do que nós vamos fazer. Hoje, nessa primeira noite, eu vou apresentar um pouquinho do que é o secretariado, um pouquinho das bases, para que vocês entendam. Na próxima semana, nós teremos mais 4 dias, né, de aula, de oficina, e nesses 4 dias, nós vamos para a parte um pouco mais prática, uma parte do que fazer, né, daquilo que realmente o que as pessoas querem saber que vai fazer no secretariado. Então, eu vou projetar a tela aqui para vocês. No feedback, alguém me dê um feedback se estiver aparecendo aí, por favor. Alguém, por favor, me dá um feedback aí? Tá ok, tá aparecendo. Ótimo, ótimo, que bom. Então, aqui, tá indo. Eu vou me apresentar, né? Meu nome que todo mundo já deve ter visto lá é Jaqueline. Por que eu estou aqui hoje falando do secretariado? Eu tinha um sonho na profissão desde criança, né? Sabe a caixa de ovo? Eu virava a caixa de ovo, né, do lado e fazia ela aparecer uma máquina de escrever. Então, isso acaba denunciando um pouco a minha idade, né? Porque eu não simulava muito um computador, né? Então, isso acaba, né, falando que eu tenho mais de 30, né? E aí eu simulava a máquina de escrever, eu simulava um escritório com agendas velhas, eu simulava que era uma secretária. Na adolescência, meu tio tinha uma empresa de gesso e eu simulava que era secretária dele. Acabou que ele, de vez em quando, pedia anota os recados aí para mim. Então, desde sempre, eu amava a profissão, tinha aquela ideia de secretária muito antiga, muito aquela ideia da secretária de filme, de novela, e a secretária com alguns estereótipos que ainda
né, que as pessoas tinham ainda da época. Mas eu já gostava da ideia da assessoria. Então, eu entrei no secretariado para trabalhar como secretária mesmo, em 99, ou seja, 23 anos atrás. Eu comecei a trabalhar como secretária oficialmente. Eu não era formada na área, certo? Só em 2008, ou seja, muito tempo depois, eu fui procurar formação em bacharel em secretariado executivo bilíngue. Descobri um curso que eu nem sabia que existia até então. Eu ouvia falar que existia um médio, né, em secretariado. Me formei em secretariado e, alguns anos depois, na mesma sala de aula onde eu estudei, eu voltei, né? Em 2017, eu voltei para dar aula de secretariado. Então, a assessoria em si é uma paixão. Então, estou aqui para falar para vocês de algo que eu amo, que eu gosto, de algo que eu tenho interesse. Então, se vocês perceberem alguma paixão no assunto, talvez nem tanto hoje, talvez nas próximas aulas, vocês perdoem, tá bom? Então, esse é um pouco da minha história, um pouco por que eu estou falando disso hoje, certo? Então, vamos lá. Não vou ler isso tudo, tá? Conforme eu for falando, vocês dão uma olhadinha. Talvez essa letra esteja um pouco miúda para quem estiver no celular, mas um pouquinho só. Hoje é um pouquinho mais de teoria, tá? Como eu falei. Um pouquinho da história, né? Quando fala do secretariado, muitas pessoas já falam da questão do escriba, né? Que era um assessor, né, na época do Egito, que fazia as anotações históricas. Para que houvesse registros da história, o escriba acompanhava, inclusive em guerras, para que fizesse o registro dos mortos importantes, da quantidade, dos dias que aconteceram, dos fatos. O escriba fazia o registro. E aí também se tem um pouco da história, né, já no latim, a palavra que é o secretarium, que vem, né, um pouquinho do que vem da palavra secretariado, do secreto, do escondido, do sigilo. E aí que vem a origem da palavra secretariado hoje, que está totalmente ligado ao sigilo, à descrição, ao secreto. E já já vocês vão entender por que eu vou falar desse detalhe do secreto. Então, a origem histórica em si, lá do comecinho, em relação ao escriba, que fazia relatos, né, escrevia, guardava esses documentos em si, em bibliotecas bem... as Crônicas de Nárnia, o Príncipe Caspian, tem uma cena lá de como se guardavam os documentos na época. Era mais ou menos daquele jeito mesmo, né? E aí, só que era uma profissão que nem sempre se falava, secretário, um escriba, era uma profissão basicamente masculina, e assim continuou na Revolução Industrial. O mundo do trabalho, o mundo administrativo, né, era basicamente ainda masculino. Se julgava que não era um espaço para as mulheres, né? Muito se diziam que as mulheres nem tinham muita cabeça para isso, que a cabeça delas ia ficar confusa, que elas não teriam muita capacidade para trabalhar dentro de um escritório, de operar alguns maquinários, que a mulher ia ter dificuldade para redigir um documento, que a mulher ia ter dificuldade de elaborar um relatório, de guardar um documento. E até nossa, a mulher trabalhar no escritório, ela não vai guardar um segredo. Então, tudo isso, quando vieram as guerras, né? Quando chegou o período das guerras, que os homens foram retirados e as mulheres tiveram que vir para o escritório, para os escritórios, para o ambiente empresarial, para as organizações, tudo isso veio abaixo. Descobriu-se, né? Percebeu-se que, pelo contrário, as mulheres tinham muita habilidade, inclusive de organização, de percepção, de construção de documentos, às vezes até muito melhor, com mais detalhes. Então, as mulheres ganharam esse espaço de forma bem, né?
significativa, e teve um lado que foi um pouquinho não, vamos ver aqui como é que a gente vai visualizar isso. Tornou-se um pouco também, deixa eu só aumentar aqui a tela para que eu veja um pouco mais vocês. Aqui. Tornou-se um pouco também, algumas pessoas começaram a ver a questão maternal. Alguns executivos, alguns chefes na época, né, começaram a ver não apenas a questão dos documentos, dos arquivos, de relatório, mas a pessoa que ajudava a cuidar do café, do almoço, das questões familiares, dos presentes, dos eventos pessoais, dos documentos pessoais. E isso se perpetuou por décadas. Essa imagem, né, dessa secretária, desse papel feminino, que carregava não apenas as questões administrativas, mas também esse papel meio maternal, meio que se confundia com o papel de esposa ou de mãe, veio levando. Nisso criou-se, ou seja, um papel que era bem masculino, criou-se aquele papel que era bem feminino. Então, eliminou-se o nome secretário. Praticamente só se falava secretária, não se falava mais. E nos livros, se você pegar os livros da década de 90, na verdade, até livros de 2004, tem um livro de 2004 que não tem uma vez sequer falando secretário e secretária. É de ponta a ponta secretária. E aí, isso trouxe problemas para a categoria. E aí, mas essas mulheres trabalhavam, dominaram o mercado, mas não existia uma regulamentação. Elas prestavam o serviço, mas não era visto como uma profissão. E tem aqui a força feminina, as habilidades, né, a paciência, tudo era visto, mas eles não reconheciam como profissão. Mas elas começaram a lutar. E essas mulheres lutaram pela regulamentação da profissão. Tornou-se uma profissão regulamentada por essas mulheres que lutaram. Hoje, muitos homens já tiraram essa questão de ser uma profissão só de mulheres. Não é secretária, é profissional de secretariado. Né? Então, durante esses últimos anos, né, 2005, 2010 para cá, isso nos congressos de secretariado, tanto de nível médio como de nível superior, isso está sendo tirado, eliminado. Essa questão de gênero, de homens, de mulheres, não tem isso, é profissional de secretariado. Então, tanto nas literaturas também isso tem sido tratado. Algumas outras questões que já vou tratar também, que era a questão de imagem, que tinha algumas questões, tem que se vestir assim, tem que ser assim, tem que parecer assim, tem que ser aquela da música, tem que ser aquela do filme. Então, isso foi tratado. Então essa é um pouquinho da história. Então, hoje é uma profissão regulamentada, né? Tem registro profissional, isso é ótimo. Infelizmente, ainda não tem um conselho, mas tem os comitês. Tem na Delegacia do Trabalho, você faz o seu registro, tem o sindicato, né, do profissional de secretariado, você tira a sua formação de nível técnico ou superior, ou tecnólogo também, e você vai lá, faz o seu registro e atua de forma regular, e já vou mostrar para vocês na CBO também. Na classificação brasileira de ocupações, você tem lá o nível técnico, tem o tecnólogo também, e tem o secretário executivo, né? O secretário executivo é aquele que faz o nível bacharel, né? O secretariado. E aí, pode ser bilíngue, trilíngue, né? Ou mesmo tecnólogo. Normalmente é o tecnólogo que chama escolar. Mas também tem o tecnólogo, que inclusive tem em algumas instituições aqui já em Brasília, né? Que nem é o secretariado escolar, que é o técnico. E tem o técnico médio, tá? Que aí, português, o médio, que tem muita vaga em órgãos públicos, certo? E aí você tem a sua formação garantida na área, tá? Tem ela regulamentada. E aí, antes de eu passar para a próxima parte, sobre essa questão da história, sobre essa questão da classificação, alguém gostaria de comentar alguma coisa?
Pode ligar o microfone. Posso continuar, então, né? Achei. Certo. Vou continuar aqui agora. Sobre a regulamentação, o que regula, né, a profissão? Uma das coisas que mais caracteriza o profissional de secretariado é o código de ética, né? Que eu vou trabalhar, né, numa outra aula, ponto a ponto desse código de ética. Mas ele, quando você vai trabalhar, inclusive em algumas entrevistas de trabalho, eles pegam pontos fundamentais desse código de ética, tá? Que é a questão do sigilo, certo? Sobre você entender a profissão, se você reconhece o seu papel tanto na sociedade como na empresa, como a sua responsabilidade dentro da organização. Então, esse código de ética sobre o seu juramento também, né? Então, ele tem um papel fundamental para você que quer atuar no secretariado. Então, nós vamos trabalhar numa aula só sobre isso, certo? E a lei que regula a profissão, que é a Lei 9.261, já vou ver se a gente abre, nós vamos ter um pequeno intervalo, aí eu vou abrir só para mostrar alguns detalhes. Como eu falei, hoje eu vou mostrar um pouquinho das bases, para que você entenda porque muita gente me procura, é engraçado, né? Quando eu entrei na faculdade, até hoje eu ouço isso. Nossa, mas você vai fazer faculdade para atender telefone? Nossa, você vai fazer 3 anos de faculdade para levar café? Então, é o tipo de coisa, né, que às vezes a gente ouve, né? Você vai fazer um curso, né, técnico, né, que é 1 ano e meio, 1 ano, dependendo da situação. Você vai fazer um curso desse para... Você vai trabalhar lá, por exemplo, algumas pessoas conseguem vaga nos ministérios. Você trabalha lá nos ministérios de levar café? Então, as pessoas têm muito mito ainda sobre a profissão. Então, quando você se depara com o código de ética, quando você se depara com a lei, que você entende que para trabalhar, para atuação, tem toda uma regulamentação, você entende melhor qual o seu papel, você entende o valor, e você não aceita trabalhar de qualquer forma. E isso é muito bom, né? Quando você entende. Aí você responde melhor, né? Dessas piadas de mau gosto, né? Então, eu vou dar uma continuada aqui. Quando a gente fala de ética profissional, que é um dos pontos marcantes, extremamente marcante no secretariado, é a questão da ética profissional. Eu vou falar sobre, primeiramente, aqui uma pequena definição. A ética é uma palavra que se deriva do grego, né, que é ethos, né, muito conhecida. E ela está muito ligada à índole, né? É a maneira de ser da pessoa. Não tem nada a ver com muita pessoa falar, eu nasci assim, puxei meu pai, puxei minha mãe. Não tem nada a ver muito com isso, né? Ela é sobre o que você adquire, de como você desenvolve, mas não é muito sobre... Eu gosto mais de azul, de vermelho. Já eu vou trabalhar mais sobre isso. A ética é sobre o meio que você está, o ambiente. Envolve questão muito confundida, às vezes, com moral, mas eu acho que não é confundida, porque se parece mesmo, né? O profissional de secretariado, ele está bem no meio ali da empresa, tá? Então, vamos imaginar um escritório com várias salas, né? Vamos simular aqui que ele está ali no meio. As informações passam por ele com muita frequência, às vezes escrita, às vezes falada, às vezes por gesto, às vezes por um olhar, às vezes até por um profissional que passa e um outro passa por ele e faz um olhar diferente, é uma informação que aquele profissional de secretariado que está no centro acabou de absorver, certo? Que pode ter sido um sorriso de boas-vindas ou um olhar de reprovação. Aquele profissional de secretariado, ele acabou de absorver uma informação que, eticamente, como ele vai receber aquilo?
ou um documento que passa sobre uma situação difícil que a empresa está passando, que não deve circular entre todos os profissionais naquela hora. Aquela informação talvez seja passada para todos os colaboradores no momento certo, da forma correta. Mas supondo que o profissional de secretariado seja um dos primeiros a receber aquela informação, aquele e-mail que diz que a empresa está numa situação difícil, está passando por uma possível falência, né? Uma possível falência. E aí, na hora do almoço, ela comenta, né, com um colega de trabalho, né? Já pensou? O caos que ele não vai criar, que aquele profissional não vai criar. Então, a ética profissional para o secretariado é fundamental, porque normalmente ele está no meio das principais informações, as que chegam e as que saem. Então, isso é fundamental. E esse perfil, né, ético, de sigilo, de confiança, é o primeiro observado nas entrevistas de emprego. Eu acredito que a maioria dos que estão aqui hoje ou está tentando entrar no mercado de trabalho, ou conseguir uma nova oportunidade, ou aumentar o conhecimento para deixar o currículo, né, profissional com mais oportunidades ou mais atraente. Então, se houver uma oportunidade de auxiliar administrativo, de assistente ou na área de secretariado, eles podem, uma das principais coisas que eles vão observar, ser uma pessoa de confiança. Se é alguém que vai receber uma informação e como ele vai lidar com ela, correto? Então, essa é uma definição que se desenvolve ao longo da existência, né? E aí, onde é que a gente começa? E alguém pode responder, ligar o microfone e responder, fique à vontade. Não briguem, um de cada vez, tá, gente? Não briga não, um de cada vez, tá bom? Pode ser no chat, para mim não está aparecendo no chat aqui, mas eu dou um jeitinho, já vai aparecer. Ou ligar no microfone. Onde é que a gente começa a aprender essas questões de ética e moral? Onde são as primeiras lições? Não briguem, um de cada vez. Em casa? Em casa. Em casa. Onde foi, como foram as primeiras vezes que você começou a aprender o que era certo e errado? Você pode contar um exemplo? Em casa, com o exemplo dos pais. Isso. Quando a gente achava uma coisa na rua, né? Ou a possibilidade de chegar em casa com algo que não era nosso, né? Eu não sei de que época vocês são, mas se eu fizesse isso, minha mãe tirava meu couro. Eu nem cogitava. Se eu achasse um lápis na escola, lá ele ficava, porque Deus me livre aparecer com ele em casa. Se eu achasse, no chão. Mas alguém tinha essa criação com conceitos éticos e morais que começou em casa. Mas alguém gostaria de compartilhar? Vocês estão tímidos ainda, né? Porque não me conhecem. Mas se quiserem, fiquem à vontade. Eu vou compartilhar com vocês agora, certo? Um quadro. E aí eu vou ajudar vocês aqui. Gostaria que vocês compartilhassem, conversassem comigo da maneira que vocês achassem melhor. Mas vamos lá. Ética e moral, os dois lidam com o que é certo e com o que é errado. E algumas linhas de pensamentos, principalmente atual que eu falo é 2022, 2023, mas também desde a época, e quando nem se sabe contava tempo, lidam com que não existe o que é certo e o que é errado. Existe o que eu quero ou o que eu não quero fazer. Algumas pessoas pensam assim.
Contudo, se for assim, se eu fizer o que eu quero e o que eu não quero fazer, eu vou estar sempre invadindo o espaço do outro. Eu posso estar ofendendo o outro, certo? A ética, ela mexe com a questão, com o modo social de agir, ou seja, como eu me comporto na sociedade. Exemplo, é proibido fumar? Não. Mas teve uma época que era proibido fumar em algum lugar? Não. Contudo, existia um conceito ético que não se deveria fumar em locais fechados. Era um conceito que era para ser ético, ou seja, um conceito social, um bom senso para que você convivesse em sociedade. Por quê? Naquele ambiente, nem todas as pessoas fumavam. Então, se você fuma, não fume num ambiente fechado. Era um conceito social, era para se aplicar. De forma que algumas pessoas não cumpriram uma questão ética, não sabiam se comportar de forma ética, certo? Criou-se leis, regras, proibições, que não precisariam existir, essas leis, essas proibições, se a pessoa simplesmente se lembrasse. Para que eu respeite o espaço do outro, eu vou agir de forma ética. Então, na sociedade, de forma geral, existem coisas que não se podem fazer, né? Então, são normas e regras para você cumprir na cultura, na sociedade. São coisas que a gente já traz, mas para agir no secretariado, lá dentro da empresa, tem coisas que já vai estar escrita, marcada. Você vai ler esse relatório e ele fica aqui. Você vai ler esse documento e ele morre aqui com você. Essa folha de papel, ela nunca sai de dentro do ambiente de trabalho. Precisa de um papel, às vezes, escrito para que você não faça isso? Precisa da empresa dizer que você não pode roubar um documento da empresa? Não. É uma questão ética. Você já sabe que os documentos da empresa não podem sair de lá. Talvez nenhum outro funcionário tenha acesso aos documentos, só você, certo? Então, é uma questão ética. Você sabe que aquelas informações não devem sair de lá, certo? Coletiva. A ética ela trabalha muito com o coletivo. Se constrói a partir do consenso de várias morais, de várias questões. Olha, coletivamente, sabe-se que alguns comportamentos não se deve ter no ambiente de trabalho. Já a moral, ela muito com a questão pessoal, né? A minha moral não permite que eu me comporte assim. E isso vai até em relação a zombar de um colega de trabalho, prejudicar um colega de trabalho. É muito comum o profissional de secretariado ser o principal para motivar ou cortar algo que vai prejudicar um colega, né? Um outro colaborador. Então, eu estou dando só um exemplo, né? Então, só lendo aqui no quadro, de modo geral, é o modo pessoal de agir. É adquirida e formada ao longo da vida por experiências. Norma e regra pessoal é guiada pela consciência. Individual é o que fundamenta a ética. Ou seja, a questão moral vai fundamentando a ética, ou seja, aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida, aquilo que a gente tem interno, de que você não pode. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Vou pegar o material aqui, básico. É um material básico. Procurando aqui, aqui. Deixa eu ver se eu acho. Vou ver se eu acho aqui. Gente, eu não tenho aqui. Eu não tenho um aqui. Mas eu queria que tivesse para usar com vocês agora. Lá no
no trabalho, às vezes, o profissional de secretariado tem acesso a todo o material de expediente. E aí, a gente pode trazer para casa uma caneta Bic, já que lá tem caixas e caixas de caneta Bic? Dê a opinião de vocês. De jeito nenhum. No ambiente de trabalho, às vezes tem caixas e caixas de marcador de texto e a gente quer ter um em casa. Gente, marcador de texto, a empresa tem tanto, né? Essa é uma questão de quê? De moral, que a gente aprendeu aonde? Em casa, que a gente não podia trazer. E você vai aplicar onde? No trabalho, né? Então, eu participei uma vez, muitos anos atrás, de um processo seletivo. E acredite se quiser que toda a dinâmica, eu não vou contar toda agora, mas a dinâmica, os trabalhos, era para ver se a gente pegava algo que não era nosso. E a vaga era para secretária, de um salário muito bom. E o secretário em órgão público, tá? E, às vezes, a pessoa quer trazer material de expediente para casa, né? Porque o profissional de secretariado tem. Então, o que tem a ver isso com ética e moral? É o que eu falei agora. Quando a gente era criança, a gente já trazia isso, né? Na adolescência, a gente, como adolescente, às vezes tinha aquelas fofoquinhas, né, de adolescente. Não sei se vocês tiveram, né? Aquele caderninho de perguntas, né? Onde você colocava. Hoje nós temos as redes sociais, né? Onde você vê tudo. Tem, hoje em dia tem até as políticas de cancelamento. Então, esse perfil, e agora eu vou falar novamente sobre ética e moral em relação às redes sociais. As redes sociais é um conteúdo o quê? É pessoal, não é? Se o Instagram é seu, é seu. Se o Facebook é seu, é para você postar suas coisas. Não é isso? Concordam? Certo. Mas, querendo ou não, algumas empresas, principalmente para alguns cargos, algumas funções que envolvem sigilo, questões éticas, questões morais, dão uma olhadinha, às vezes, para perceber. Será que a pessoa é muito focada nessas questões de ver fofoca de artista, muito interessada nesses assuntos? Será que ela é muito interessada nessas questões de assuntos muito badalados? Ou seja, é um perfil da pessoa isso? Porque, se for, pode ser, não estou dizendo que pode ser que a pessoa vai espalhar muita informação. Ela gosta, né, de estar envolvido, né, em espalhar conversa, em espalhar assuntos. Então, pode ser que isso seja uma questão moral. Então, quando for passar pelos testes, pelas entrevistas, isso vai ser observado. Então, dê uma olhadinha nas redes sociais, no que você publica, posta, acompanha, é sempre bom. Ah, mas eu não posso postar nada. Não é isso, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas, às vezes, tem que ver qual é o foco, né? Principalmente numa profissão que tem essa questão. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre essa questão de ética e moral antes de que eu continue? Pode ligar o microfone e falar. Eu estou falando muito rápido, eu tenho um hábito, como eu sou de família nordestina, a gente fala rápido. A gente parece uma metralhadora, tem hora, né? Tá tranquilo? Vou entender que tá, certo? Vou continuar aqui. Então, agora eu vou apresentar para vocês quais são as atribuições básicas. Gente, aqui não quer dizer que em todo lugar você vai fazer tudo isso. Eu vou apresentar uma lista do que normalmente se pede. Algumas dessas atribuições aqui, elas são ultrapassadas, mas alguns lugares ainda pedem, algumas delas ainda faço. Então, por exemplo, eu sou secretária até hoje. Eu ainda sou secretária, eu trabalho 3 vezes na semana
como secretária, apenas meio período, certo? Atualmente, eu não tenho como trabalhar mais que isso, porque eu ainda estou na docência, eu faço outras atividades, certo? Então, eu faço várias dessas atividades ainda até hoje. Conheço profissionais que não fazem a maioria dessas aqui, fazem outras, porque existem áreas de atuação do secretariado que estão mais no nível operacional e outros mais gerenciais. Secretariado é assessoria, ou seja, você está ali para assessorar, certo? Quando você fala, assessoria, ajudar alguém, eu não quero ajudar ninguém, eu quero ser chefe. Eu quero ser chefe, eu não quero assessoria. Esse é um pensamento muito simplório. Não tem, quem tem esse perfil de assessor, de assessoria, é muito um perfil. Quando você está ali, você faz com que não só uma pessoa, mas a empresa, a organização, aquele setor se desenvolva por meio das suas habilidades, das suas competências, das suas funções, dos seus desenvolvimentos, certo? O ato de assessorar, ele é algo muito pessoal, é algo, normalmente, da pessoa que gosta, que tem paixão por assessorar. Então, eu vou colocar algumas coisas aqui, e isso vai ajudar você a ver seu perfil. Então, vai ter coisas aqui que você fala, mas isso eu não gosto de fazer, mas vai ter locais que você não vai precisar fazer, tá? Então, vamos lá. Esses primeiros aqui foi tirado de um livro de 1990, tá? Então, relaxa, vamos lá. Mas eu faço, tá? Então, uma das considerações, que são consideradas atribuições, é sugerir e providenciar um bom ambiente de trabalho para si e para o executivo, ou executiva, né? No sentido de mobiliário, decoração, locais de café, entre outros. Normalmente, até hoje, são os profissionais de secretariado, né, que sugerem, olha, a gente poderia fazer uma reforma aqui. A gente poderia, vamos comprar poltronas novas? Olha, essas mesas não são adequadas para esse ambiente de trabalho. Olha, a gente poderia melhorar essa decoração. Precisamos de ar-condicionado. Então, o profissional de secretariado, ele tem esse olhar de ver, olha, esse ambiente aqui pode ser melhorado. Tanto para ele, o ambiente que ele trabalha, por exemplo. A sala que eu trabalho está precisando de uma reforma. Então, eu vou chegar, está precisando melhorar aqui, eu já estou fazendo o orçamento, estou falando, está aqui. Preciso que melhore o ambiente que eu trabalho. Aí, claro que eu já vou sugerir da sala para o executivo onde que trabalha, para quem eu faço assessoria. Né? Se eu perceber que a iluminação não está boa, que outras coisas precisam ser trocadas, o profissional, ele tem essa função também, é uma atribuição dele. Isso mostra em vários livros, tá? Da área. E às vezes a pessoa pensa, eu não sou obrigada a fazer isso. Então, você não é obrigada. Vai ter locais que você trabalha que não esperam isso de você. E tem outros que sim. E tem local que você pode se destacar por isso. Pode ter local que nunca vai esperar isso de você, mas quem sabe você não se destaca no mercado de trabalho por chegar e sugerir essas melhorias. Significa que é você que vai carregar a poltrona? Não é isso que eu estou dizendo. É que você que pode sugerir melhorias, tá bom? Criar um ambiente harmonioso, evitando a linguagem corporal ofensiva e duvidosa. Eu fui fazer uma pesquisa de campo e eu fiquei num ambiente de trabalho observando secretários trabalhando. Era uma pesquisa científica que eu fui fazer, onde se fazia que se chama observação sistemática. O nome é difícil, parece difícil, mas eu vou explicar o que é. Eu sentei numa cadeira, fiquei com a prancheta, me fazendo escondidinho, observando o dia de trabalho. Foi só isso, parece difícil, mas não é isso não. Tá? E aí, observando, eu via que, às vezes, as linguagens corporal, a cara feia de um profissional para outro, as expressões faciais, além da ruga aqui, ó, gente, da ruga, tá? Não vamos fazer isso, não. Botox é caro, gente. Né? Cria um ambiente ruim, né? A pessoa chega para entregar um papel na mesa, ou chega um e-mail e a pessoa faz esse movimento aqui, ó. Eu vou até
melhorar a câmera aqui. Chega o e-mail e a pessoa não gostou, todo mundo olhando, ela... Você é uma criança birrenta, né? Ou alguém chega para entregar um papel, a pessoa joga aí. Sabe? Esse tipo de coisa não é adequado para um profissional de secretariado. Nossa, eu tenho que estar sempre de bom humor, eu tenho que estar sempre bonzinho, eu tenho que botar uma máscara na cara. Eu não estou dizendo isso. Mas um ambiente harmonioso diz que seus problemas pessoais, o que você está assim, se você não gostou daquele e-mail, é uma coisa, não pode, é totalmente contrário, você não pode se transformar isso numa questão pessoal. Aquele e-mail não agrada a questão de trabalho, não leve isso para aquele lado pessoal. Espera-se que os profissionais de secretariado, como eu falei, nível médio, nível executivo, tecnólogo, recepcione bem clientes internos e externos. Caso alguém não saiba o que é o termo, faço questão de explicar. Clientes externos são os que não trabalham na empresa, são os que prestam serviços, né, ou fora, né, ou clientes, né, que vêm de fora, né. E os internos são os outros colaboradores que trabalham com você, tá bom? Então, recepcionar bem essas pessoas, prestando um bom atendimento, dando informações corretas, seguras. Se a pessoa te perguntar uma coisa e você não souber, diga, eu não tenho essa informação, eu não sei, mas eu vou procurar saber. Anota, para que você procure saber. Não tem informações erradas. Espera-se que ele recepcione bem. Quando fala recepcione bem, não é só pessoalmente, também no e-mail, WhatsApp. Hoje em dia, né, tudo é no WhatsApp. E aí eu vou ter uma parte da nossa aula, vai ser basicamente sobre o WhatsApp, tá? Então, prepare-se. Nós vamos ter um momento sobre só o WhatsApp, tá? Porque é o que está tendo no momento. Quando eu dava aula, uns anos atrás, tinha uma aula que não tinha nada a ver com isso. E eu adaptei para trazer para a realidade, tá? Dominar e controlar o planejamento e a organização do uso correto da agenda física e virtual. Então, existia aquela agenda de papel, desculpa, eu ainda uso, eu uso Planner, né? Planner chiquérrimo, tá ali. Desculpa, eu não abro mão do meu Planner, eu uso tudo digital. Eu amo a área de tecnologia, sou apaixonada, mas eu amo a agenda de papel ainda, mas a agenda virtual, ela é muito útil, uso. Vocês não podem abrir mão de aprender, de usar. Vou indicar cursos basiquinhos, coisa que você passa uma tardezinha e você já vai saber usar. Vou indicar para vocês, tá? Coisa que numa tarde, num sábado que vocês falarem, esse sábado vou fazer um lanchinho, vou ficar aqui para me ligar e usar a agenda virtual, tá? Então, é importante dominar essa questão da agenda. Agenda que muitas vezes é compartilhada com mais profissionais. Às vezes a agenda é compartilhada com 5, 6, 7, 8, 9, 10 profissionais. Então, é importante dominar isso, né? Outra coisa que o profissional de secretariado tem que ter é usar corretamente o telefone, que as pessoas põem muita informalidade. Eu acho que também não precisa exagerar nas formalidades, mas às vezes informalidade demais que faz com que as informações se percam ou se tornem perigosas, tá? E as redes sociais da empresa, que às vezes é comum. Eu sou responsável pelas redes sociais de onde eu trabalho, um dos lugares que eu trabalho em vários lugares. Um dos locais que eu trabalho, eu sou responsável pelas redes sociais, tá? Pode ser que o local que vocês trabalhem seja um local pequeno. Onde eu trabalho não é uma empresa em si, né? É uma organização sem fins lucrativos, então é pequena, né? Então você tem que saber recursos básicos, né? Então é bom saber isso, tá? Saber aplicar as técnicas de organização de arquivo físico e digital. Onde eu salvo aquele documento que foi reconhecido no cartório e tem que ficar salvo físico, papel? Onde eu guardo aquilo? Qual que tem que jogar fora? Aquela conta paga em 1996. Eu guardo ou jogo fora? Então, tem que dominar o arquivo físico e o arquivo digital. O que eu faço com aquele documento? Onde eu guardo aquilo? Então, é importante saber dominar. Lógico, em 5 dias eu vou saber ensinar tudo isso para vocês? Não, mas eu vou poder direcionar onde aprende isso, claro. Redigir
os diferentes tipos de documento. Existem muitos tipos de documento, vários deles estão caindo em desuso, né? Porque praticamente tudo se resolve pelo e-mail, pelo WhatsApp. Mas alguns ainda existem, são formais. Por exemplo, ainda existe ata. Querendo ou não, existe ata. Esse mês eu nunca fiz tanta ata na minha vida como eu fiz esse mês, porque eu trabalho numa faculdade também. E na faculdade eu fiz muita ata esses dias, porque elas são formalizadas, tem que assinar à mão em alguns lugares ainda. Há outros locais que não existem atas. Talvez vocês trabalhem em lugar que nunca precise fazer uma ata. Ok, sem problema. Mas é bom saber fazer uma ata, né, básica. E tem como aprender a fazer uma ata? Sim. Em 2, 3 horas ali na internet, faz um modelinho, aprende. Tem como aprender, tá bom? E às vezes é preciso aprender a fazer documento, e-mail em outro idioma. Não sei inglês. Tem como aprender a fazer um e-mail em outro idioma? Tem sim. Vamos tratar disso depois. Estou indo rápido demais? Me conta aí. Fabiano, Estou por aqui. quer o intervalo? Se você quiser, pode ser sim, tá tranquilo, não tem problema. Olha, eu vou entrar na segunda parte da lista. E aí, se vocês quiserem um intervalo de 5 minutos para beber água, e eu vou entrar na segunda parte da lista de atribuições. E aí, vocês peguem papel e caneta, se quiserem, ou anotem no celular. Fica gravado, Fabiano? Fica, tá? Desculpa, o quê? O vídeo? É? O vídeo fica gravado. A gente disponibiliza para os alunos que vieram, tá? No YouTube. Ele não fica disponível free ali para todo mundo que quem quiser, não. Para os alunos, tá? Ótimo, ótimo, ótimo. Então, você quer fazer aquela questão também da chamada agora ou mais tarde? Então, eu estou vendo aqui a condição da chamada porque eu estou sem acesso ao Drive que tem a lista. Tranquilo. E eu estou só gravando o relatório aqui das pessoas que estão presentes, mas não tem problema não, aí eu consigo pegar por todos os nomes que estão aqui, Certo. todo mundo. Então, assim, eu vou dar 5 minutos, 5 minutinhos para beberem água. Quem quiser ir ao banheiro, vá ao banheiro. Eu também vou beber água e nós vamos para a segunda parte da lista, certo? Então, 5 minutos e voltamos? Podemos, Fabiano? Sim, perfeito. 8 e Ótimo. 5. Então, tá bom. Obrigada. Valeu, até já.
Voltando. Vou voltar. Dessas atribuições que eu falei até agora, para o pessoal chegar. Beberam água, respiraram. Guardar para espalhar as canetas todas aqui. Olha a mania de profissional de secretariado, são milhões de canetas, tá? Um monte de canecas dessas, cheias de canetas. Vamos lá. Dessas atribuições que eu citei, né? Deixa eu até voltar o slide. Aqui. Voltar lá aqui. Deixa eu voltar aqui. Prontinho. Essas atribuições, né, que eu falei até agora, né, qual dessas aqui vocês acham que não seria uma atribuição, ou que seria do seu interesse, ou que vocês não sabiam que era uma atribuição de um profissional da área de secretariado? Alguém gostaria de comentar? O que achou estranho, o que não sabia que era da área, o que poderia fazer, alguma coisa assim? Só ligar o microfone, pode falar. Eu achei aqui que não seria atribuição básica essa questão da organização do arquivo, seja ele físico ou digital. Por qual motivo você achou que não seria? Porque dependendo do tipo de arquivo, aí seria um outro profissional. Por isso, porque eu imagino que quando você tem um arquivo, ele já é muito maior, vamos dizer assim, não é só umas pastas, você vai trabalhar com os armários e tal, e aí já seria um outro profissional, não o secretário ou a secretária, entendeu? Entendi. Então, e aí é ótimo, muito boa essa questão. Em alguns locais, grande empresa, um grande órgão público, né, existe, né, essa profissão, existe esse profissional, né, arquivologia, o arquivista, né, existe essa profissão. Só que até que esse documento chegue a esse profissional, até que esse documento chegue a este setor, quem destina é o profissional de secretariado, entendeu? Até que chegue a esse lá. Mas nas empresas, nas organizações ali no dia a dia, não se contrata um arquivista, não se contrata alguém assim, não existe esse profissional lá dentro, é o profissional do secretariado que faz. Por exemplo, eu sei porque eu estou nesse mundo de secretariado, eu tenho amigas que trabalham, deixa eu pegar uma empresa aqui, tratores, a empresa lá, né, ela vende tratores na área do DF, Goiás, Tocantins, os tratores vêm de outros países. Ela chega a viajar para a Alemanha, Estados Unidos, com os executivos, às vezes. Então, ela é um profissional de secretariado do nível bilíngue, ela se formou comigo na mesma turma, e a empresa nem passa na cabeça de uma empresa, né? Olha o nível, contratar um arquivista. O profissional de secretariado, não apenas ela, são várias outras secretárias dando suporte para ela, por exemplo, né? Que é a secretária de nível técnico. É os profissionais de secretariado da empresa que fazem todo o arquivo físico e digital da empresa. Não é comum nas organizações que tenham o arquivista lá. Nos órgãos públicos, é o profissional de secretariado que vai gerindo o documento até chegar no arquivo público, né? Nesse documento público, tanto de forma digital, até que chegue no arquivista, é o profissional de secretariado. E na lei também diz que essa é uma função
do profissional de secretariado. Interessante, né? E é bom, né, que eu também não sabia que era uma função. Outra coisa que eu... Mais alguém quer comentar alguma outra coisa que não sabia ou que acha estranho ser uma das atribuições básicas? Foi muito legal esse comentário dela, né? Porque realmente a gente pensa assim, como, né? Eu também não sabia, tá? Só para te avisar, tá, colega? Foi diferente para mim também. Mais alguém? Não? Então, eu vou passar para a próxima lista. Então, outra coisa que é uma atribuição e se espera, pelo menos do básico, é saber comunicar-se eficazmente, fazendo o uso correto da língua portuguesa. Não quer dizer que a pessoa tem que falar difícil, palavras difíceis, de forma que ninguém nem entende o que ela está falando. Não é isso. Mas que ela saiba falar de forma que seja eficaz. O quê? O que eu fale seja exatamente o que eu quero que as pessoas entendam. Eu tenha um vocabulário rico, de forma que eu saiba dizer que as pessoas entendam o que eu quero que elas entendam. Né? E às vezes falta palavra. Como é que eu faço para aumentar o meu vocabulário? Lendo. Né? As pessoas sempre perguntam, Jaqueline, às vezes meu vocabulário está baixo, falta palavras, eu sei o que eu quero dizer, eu estou aqui, eu sei o que eu quero falar, mas eu não sei quais palavras usar. Normalmente isso acontece com quem lê pouco. Quando a pessoa lê pouco, falta palavras. Quanto mais a gente lê, mais palavras a gente conhece. Então, se espera que seja um profissional que saiba se comunicar, que ao redigir um e-mail, ele não fique repetindo as mesmas palavras sempre, ele saiba redigir um e-mail que transmita a informação correta, que transmita com segurança o que ele quer dizer. Se ele for mandar uma mensagem no WhatsApp, não fica aquela coisa, uma mensagem boba, sem significado, né? Não significa que ele vai ficar digitando uma coisa extremamente formal, não é isso. É que tenha uma comunicação eficaz, que funcione. É basicamente isso, tá? Então, se espera isso. Quando eu dou as aulas de técnicas secretariais, são as aulas técnicas mesmo, normalmente é um semestre inteiro, eu faço algumas aulas no WhatsApp, né? E aí é bem engraçado, eu faço uma aula, mando uma mensagem para o marido, para a mãe, né? Fazer um testezinho, a gente vai fazer também. E algumas vezes as pessoas percebem que o WhatsApp, às vezes, faz com que a pessoa ela acha que ganha o direito de se comunicar mal. Isso não é bom. O WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa, eu uso o dia inteiro. E é uma ótima ferramenta para você se comunicar bem, inclusive no ambiente de trabalho. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado para não ficar achando que a única forma de comunicação é emoji, figurinha, GIF, né? E reações, né? Existem outra forma, né? De se comunicar. Outra coisa, né, que se espera desse profissional, ter empatia, saber lidar com todas as situações no trato com as pessoas. Então, vamos lá. Eu, enquanto secretária, vocês, enquanto profissionais de secretariados, talvez alguns já sejam, alguns querem ser, talvez alguns serão, não sei. Não sei se alguém aqui já o que eu vou querer saber, né? Vai lidar com pessoas de diversos, né, níveis de conhecimento, idade diferente, cultura diferente. Por exemplo, é importante, às vezes, você está atendendo uma pessoa idosa. E essa pessoa idosa não tem nenhuma familiaridade com tecnologia. E você chega para ela e fala para ela, olha, eu vou te mandar um e-mail, você pega, faz isso, e ela te diz, olha, eu não sei responder e-mail. E você, mas é o único jeito. É o único jeito, é o único jeito. Não. O profissional de secretariado, ele dá um jeitinho de atender aquela pessoa. Ele é um profissional que fala, então eu vou imprimir para você agora e você assina para mim. Certo? O profissional de secretariado é aquele que, um bom profissional, é aquele que diz,
Você não consegue uma foto 3x4 para mim agora, não trouxe? É impossível, não tem como mesmo? Não tem problema. Podemos tirar uma foto agora? Ele sabe tirar uma foto 3x4, dependendo da pessoa. Se for uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, que mora, que até que ela vá naquela cidade onde ela mora e volte aqui, ela tem empatia pela situação. Chega uma pessoa que não é nem brasileira e ela está com dificuldade para entender toda aquela situação de documento que ela precisa resolver. Então, o profissional de secretariado, ele tem essa situação de ajudar, de entender a situação. Um colega, um profissional que trabalha com ele e está com dificuldade de entender como faz algo, e ele domina, ele já domina, ele entendeu o processo, e ele tem empatia, entende que conhecimento a gente não guarda só para a gente. Você pode contribuir, o conhecimento não é só seu, o trabalho não é só seu. E aí ele ajuda o outro colega, ele ajuda o outro profissional, o colaborador a desenvolver aquele trabalho. Isso também é empatia. Então, se espera que ele seja assim, mas por que se espera que o profissional de secretariado seja assim? Uai, isso não se espera de todo profissional, não? Sim. Essa questão de empatia se espera de todo profissional, mas por que do secretariado é muito esperado? Porque ele está no centro ali. Muitas pessoas vão passar por ele, muitas pessoas vão passar por ele. Então, se ele não for uma pessoa que tem empatia por quem passar por ele, às vezes a pessoa é pessoa com necessidade especial. Eu, por exemplo, sou deficiente, vocês devem ter percebido que eu sou deficiente visual, meus olhos são diferentes, né? Então, se eu for atendida... Hoje, eu fui num órgão público para você resolver uma situação e eu não conseguia ler o documento. E eu falei, eu não estou conseguindo ler. A pessoa falou assim, tá bom, profissional, peraí que eu vou ler com você. Ótimo, ela teve empatia pela minha situação. Mas ela podia ter falado, o problema é seu, né? Então, se for um profissional de secretariado, não, peraí, vem aqui, vamos aumentar ou ampliar o documento. Não, eu leio com você, né? São atribuições que se esperam, né? Personalidade, né? De um profissional. Outra coisa é mostrar senso de responsabilidade, de sigilo e comprometimento com a empresa. E agora eu vou dar um exemplo em relação a senso de responsabilidade. Eu quase fui demitida uma vez, e eu gosto do exemplo porque com exemplo você consegue visualizar. Nossa, você está falando tanto de você, porque eu não posso falar dos outros muito, né? Então é complicado, mas vamos lá. Eu recebi um documento que era para uma pessoa ia passar no escritório para assinar. O documento tinha um assunto muito íntimo, era uma ata que tinha assuntos bem complicados, e eu deixei o documento em cima da minha mesa, certo? E ali fiquei trabalhando, esperei uma outra pessoa que ia passar para assinar. Ficou lá. E chegava gente, passava gente, eu despachava documento, atendia telefone, passava gente. E eu, atendendo o telefone, não percebi que uma pessoa chegou para falar comigo e eu, pode aguardar um momento, por favor? E continuei aqui, finalizando. Enquanto isso, a pessoa fez bem assim, com a cabeça, e leu todo o documento, que era sigiloso. Ou seja, eu não tive esse senso de responsabilidade de não deixar em cima da minha mesa, de fácil leitura, um documento de fórum íntimo que poderia e realmente causou um problema grande aquela pessoa ler aquele documento, né? Então, isso espera. Eu estava no começo do meu trabalho, acho que eu não tinha nem um ano ainda trabalhando lá como secretária. Levei uma bronca, fui chamada na sala e aprendi uma lição e me explicaram por que eu não poderia ter feito aquilo. Me explicaram, olha, os documentos não podem ficar ali, você tem que pegar e colocar no armário até no arquivo, né? No arquivo, na pasta de pendência. Aí eu entendi, para isso que existe a pasta de pendência, né? Hoje em dia não existe, hoje existem as gavetinhas da mesa, né? Até que a pessoa chegasse para assinar. E eu, tá. Ou seja, aprendi as duras penas. Hoje em dia eu já ensino para os alunos, né? Então, aquele senso de responsabilidade com os documentos, com as informações, com os e-mails. Aquele e-mail eu posso encaminhar para qualquer um.
né? Aquela mensagem de WhatsApp, eu posso encaminhar. Aqui eu posso fazer print, esse print eu posso deixar solto por aí, sabe? O sigilo, né? Então, espera-se que ele sabe esse assunto, ouviu aqui. É muito comum eu estar na minha sala, vocês estarem no ambiente, ouvir tudo que está acontecendo lá. Ali morreu, ali acabou. Quando a pessoa sair da reunião, às vezes, ainda passar por você e você ter que fazer cara de paisagem, certo? É normal. E comprometimento com a empresa. O que é o comprometimento com a empresa? Eu me comprometo com o que aconteceu aqui quando eu for demitida, eu não posso pegar as informações, inclusive com questões públicas. Quando você trabalha num órgão público, lógico, quando houver questões que envolvem ética e moral, judicialmente você vai responder questões de ética e moral, questões criminosas. É outra questão. Mas quando for a questão de sigilo profissional, do seu juramento, não, você não vai sair espalhando, certo? Outra coisa que se espera, repassar com responsabilidade as rotinas do escritório em caso de substituição temporária, como férias, por exemplo. Como geralmente os profissionais ele tem muita informação e ele sabe o fluxo, espera-se que ele saiba passar para quem for substituir. Isso é muito bem visto, viu? Normalmente, quem faz isso fica na empresa por anos, porque a pessoa pensa, é essa ou esse profissional que eu quero. Outra coisa, saber operar equipamentos tecnológicos. Gente, hoje em dia, tecnologia é a nossa base, né? Mas saber, como eu falei muito das questões pessoais também, né? Eu falei muito sobre o trato com as pessoas, né? Mas não tem jeito, não tem como fugir. Equipamentos tecnológicos, que é o computador, é notebook, é celular, é as copiadoras, que às vezes elas não são nossas inimigas, elas param de funcionar. Igual hoje a câmera, que hoje eu não sei o que deu, a outra câmera aqui, do nada, parou de funcionar, tá ali. Aí, meu marido acabou de arrumar ela. É o scanner, que era uma máquina antiga. No livro que eu acabei de pegar esse material, estava escrito lá, fax, né? Quando eu comecei a trabalhar, era fax, tá? Os recursos de audiovisual, as projeções de tela, que hoje em dia você leva para qualquer lugar, né? Os fones, que hoje em dia é uma coisinha. Então, todo esse material, que hoje em dia é cada vez mais tecnológico, você tem que saber manusear, pelo menos o básico ali, o que tem na empresa. E sugerir compras de novas tecnologias. Por exemplo, na empresa, o que tem ali, o que pode ser melhorado? O profissional do secretariado pode sugerir, olha, essas câmeras aqui para webconferência não estão boas, vamos melhorar. Olha, eu preciso de 2 monitores. Um exemplo, né? Muitos profissionais de secretariado, às vezes, não têm essa ideia de sugerir que eles precisam de 2 telas. Eu estou aqui com 2 telas. Sugerir que precisam de 2 telas. E é uma sugestão, né, de melhoria de ambiente de trabalho, sugerir 2 telas. Então, dominar essa questão tecnológica é indispensável, tá bom? Já nós vamos tratar disso em outra aula, não tenho como ensinar, mas eu tenho que dizer o que precisa na área de tecnologia, o que é o mínimo que eu preciso entender, qual é o básico que eu preciso saber, tá bom? Esse aqui, acho que vocês já sabem de qual essa tia já sabia. Planejar e supervisionar reuniões. Acredite se quiser, tem detalhes de reuniões que eu vou passar para vocês, mas um profissional de secretariado tem que saber organizar uma reunião, planejar antes, e alguns profissionais, inclusive, às vezes, eu preciso fazer isso, participar da reunião, fazendo a mediação, ou seja, não fujam do assunto, tá? Mais ou menos isso, e é bem interessante, eu vou tratar um pouco disso, criar pauta de reunião, é bem legal, convocar todo mundo, criar lembrete, tudo isso de forma virtual hoje em dia, viu? Às vezes no WhatsApp, a maioria hoje é pela Microsoft, ou tem outras áreas que usam, né? Saber planejar e organizar viagens de negócios. E aí se inclui roteiro da viagem, as reservas de hotéis, tipo de transporte que vão usar. Aí são as viagens de negócio. O que a pessoa vai fazer nas horas livres, aí não é com o profissional, né? E aí, nessa parte da viagem, eu também não vou ter tempo nesses dias todos de ensinar todos os detalhes, mas eu vou dar uns roteirinhos para vocês, né, do que precisa fazer. Mas espera-se
que a pessoa saiba fazer isso. Por exemplo, eu nunca precisei fazer isso. Até hoje, 23 anos trabalhando, eu nunca precisei fazer isso. Já tenho colegas de trabalho que fazem isso praticamente todo mês, mas nunca precisaram mexer com outras coisas que eu mexo, entende? Então, não sabemos, não tem como você saber que onde você vai trabalhar, o que mais vai precisar de você. Não significa que tudo isso que eu estou falando, você vai fazer tudo isso, tá? Então, relaxa. Controlar material e suplemento do uso do dia a dia de trabalho. Normalmente, tem locais que existe um setor para isso, certo? Num dos locais que eu trabalho tem um setor que faz esse controle. Em outro local sou eu quem faço esse controle. Então, por isso que eu falei, você não tem como saber exatamente como você, onde você vai trabalhar, é você. Se o local for pequeno, às vezes é você que vai fazer esse controle. Olha, tem que comprar papel para impressora, o toner está acabando, as tintas estão acabando, temos que comprar canetas, até acabando aqueles materiais, os carimbos precisam ser renovados, não usamos mais carimbos, agora a gente usa todo o material digital lá do Adobe, né? Então, a assinatura tem que ser renovada. Então, depende do local. Os copos descartáveis tem que repor, tem que comprar. Tem local que é você que vai fazer isso, tem local que não, né? Então é criar e aplicar facilitadores no fluxo de comunicação interna. A comunicação vai ser feita como? Só e-mail, WhatsApp, mural. Tem local que vai ser mural. Então, como é que vai ser essa comunicação dentro da empresa? Normalmente, o profissional de secretariado que cria essa comunicação. Depende também do porte da empresa, certo? Dessas atribuições aqui, o que vocês acham? O que é mais difícil? O que é mais fácil? O que vocês acham estranho? Ou o que vocês nem sabiam que era uma atribuição? Podem comentar, liguem o microfone, por favor. Fique à vontade, pode ligar o microfone, comentar dessas aí, qual que é estranha, qual que vocês não sabiam, qual que vocês acham que é errado. Algum comentário? Por favor, participem. Se fosse em sala de aula, eu duvido que vocês não estariam tudo falando. Certo. Agora, eu queria fazer uma pergunta para entender. Quem aqui já atua na área do secretariado? Já está atuando? Poderia se manifestar aqui um pouquinho? Só para eu conhecer um pouco aqui, um pouco de vocês? Ninguém aqui já está atuando? Eu já atuei, no momento não estou trabalhando. Não? Patrícia, Não. seu nome? Eu. Patrícia, dessas atribuições aqui que eu falei, quais você mais fazia? Eu fazia várias delas. Era? Era. A questão de... Eu vou falar dessa última tela, porque aí a outra a gente já passou. É. Mas a parte de comunicação eficaz, a questão de uma escrita bem feita, de uma informação bem passada é muito importante. A parte da empatia, principalmente porque se lida com vários públicos, né? É quase que uma questão de educação também, né? Daquela parte da ética e da moral que vem de casa também, né? A parte do sigilo é fundamental. O profissional de secretariado, ele tem que ser uma pessoa de confiança, né? Ele é um braço direito, ele é uma referência, não só para a gestão, mas como para a equipe. Então, essa questão de ser o núcleo, de ser o centro, é muito importante. Eu também sou de uma época que eu trabalhava com fax,
Mas é muito importante, hoje em dia, saber operar todas esses equipamentos de tecnologia, que cada dia surge um novo e um recurso mais facilitador para tudo. Então, assim, participar de reuniões, organizar reuniões, controlar os materiais, isso tudo eu fazia. Eu me orgulho de ter enviado fax e me orgulho de ser apaixonada pela área de TI. Tem algumas formações na área de TI, aí eu acho isso ótimo. Essa evolução de não ficar parada é ótimo, gente. Exatamente. Não é? Mais alguém aqui atua ou já atuou na área do secretariado? Tem alguém aqui que já foi aluno meu? São tímidos. Estamos quase encerrando, porque eu deixei bastante espaço para vocês falarem, vocês que não estão falando, certo? Então, vamos lá. Tem uma frase que eu gosto muito do Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, né, que ele tem uma frase, inclusive, pode copiar, viu? Posta lá no Stories, posta lá no LinkedIn, frase para postar no LinkedIn para movimentar o LinkedIn, tá bom? Faz print aí agora na tela. Sabe aquela print que você colocar lá no Stories, no status, para mostrar que você está atualizado, que você está desenvolvendo? Hora de fazer print, tá bom? Ele diz assim, eu vou ler com vocês. A eficiência consiste em fazer certo as coisas, geralmente está ligado ao nível operacional, como realizar as operações com menos recursos, menos tempo, menos orçamento, menos pessoas, menos matéria-prima e etc. Já a eficácia consiste em fazer as coisas certas, geralmente está ligada ao nível gerencial, certo? O profissional de secretariado, muita gente colocava ele só no nível operacional, ou seja, a pessoa tinha eficiência. E os livros de secretariado, né, a maioria deles, gosto, estão aqui na minha estante, estou olhando para eles aqui, na parte de cima aqui, tem um paixão, fala muito de eficiência. De uns tempos para cá, de uns anos, não tão recente, eu vi muito se bater nessa questão que o secretariado, para que falar só de eficiência, não, isso aí tem que falar da gerência. Eu tenho aqui um pouquinho de discordância, eu gosto desse equilíbrio. Por que eu gosto desse equilíbrio? Porque eu gosto do perfil profissional, eu gosto de trabalhar com perfil profissional. Então, uma pessoa tem que ver onde ela se identifica, onde ela quer trabalhar, onde ela mais se adapta, certo? Como eu falei, eu já cheguei a trabalhar em 4 locais ao mesmo tempo. Em 2020 e 2021, eu alternava entre 3 e 4. Atualmente, eu estou mais atuando como a Amélia, né? Eu casei recentemente, então estou alternando uma dona de casa, as outras atividades. Então, eu há situações em que eu atuo com eficiência, que é o trabalho mais operacional mesmo na área secretarial, que é fazer as coisas no nível de menos recursos, menos tempo, menos orçamento, que é a parte do digitar o documento, mandar o documento. Em outra área de atuação que eu estou na parte da eficácia, da gerência, né? E na área secretarial tem espaço para os dois, certo? E você tem que entender onde você quer, qual o seu perfil, onde está a vaga que você quer. Então, quando você faz o técnico em secretariado, normalmente as vagas são para essa área mais operacional. Quando você faz os cursos de tecnólogo ou o secretariado executivo, há muita possibilidade de você conseguir vaga na área de gerência. Não quer dizer que você vai, certo? Então, há oportunidade de trabalho em todas as áreas de secretariado. Às vezes, as vagas não têm o nome de secretariado. Isso me intriga.
Às vezes está auxiliar administrativo, às vezes tem outros nomes, e a função que descreve é de um profissional de secretariado. Então, fique ligado, tá bom? Às vezes não está escrito secretariado, mas as funções estão ali, certo? Fiquem espertos. Eu olho muito disso no LinkedIn, certo? No LinkedIn tem muita função que está lá que é de secretariado. E aí, alguns atributos eu gostaria de ler com vocês, certo? Respeito, dedicação, sensibilidade, maturidade, lealdade, inteligência, iniciativa, vontade de progredir, assiduidade, comprometimento, paciência, energia positiva, boa aparência, conhecimentos técnicos, cultura geral. Quando você olha para essa lista, dá vontade de fechar o curso, esse curso agora, sair embora, porque você pensa assim, eu não tenho tudo isso. Eu não tenho tudo isso, tá? Porque a ideia que dá quando você olha essa lista é tchau, gente, foi legal, vou embora. É isso aí. Não, não é isso que vai ler. Então, eu vou passar com vocês aqui. Respeito eu me respeito, eu respeito as pessoas à minha volta. Então, é algo que, se você não tem, é preciso ser trabalhado. É algo que, se falhou na sua educação inicial, é possível ser trabalhado agora. Então, é possível trabalhar. Respeito é uma coisa que nunca é tarde para você aprender, certo? Você é dedicado naquilo que você faz, pode ser que você não seja dedicado em tudo que você faz, mas a sua profissão, alguma coisa que você gosta, naquilo que você gosta, você vai se dedicar. Tem coisas que eu não consigo me dedicar, mas tem coisas que eu consigo. Isso é normal para todo mundo. Sensibilidade. Gente, tem coisas pelas quais a gente não consegue ter sensibilidade. Por exemplo, eu sou da proteção animal. Eu não consigo ver um animal na rua e não sentir sensível àquilo. E há outras coisas que eu vejo algumas pessoas sofrendo por aquilo e eu não consigo perceber tanto. Então, mas você precisa ser sensível, pelo menos, a algumas coisas. Maturidade. Não dá para ter sempre comportamento infantil. Então, aos poucos, a gente vai desenvolvendo aquela maturidade. É normal, a gente tem que estar sempre em evolução, sempre amadurecendo. Se for para estar completa agora, morre, né? Se a gente já tiver feito tudo que tinha que fazer, crescido tudo que tinha para crescer, já pode morrer. Então, é sempre crescendo. Lealdade não significa aquela lealdade à empresa, eu vou morrer por essa empresa. Não é isso. É ser uma pessoa leal, que respeita a empresa, que nesse momento que eu estou aqui, eu estou respeitando. Se eu vou sair, eu vou informar e tudo. Inteligência, nossa, eu ouço com frequência de algumas pessoas. Eu não sou inteligente, você é. Talvez você precise, cada pessoa tem uma forma de aprender, descubra qual a sua forma de aprender. Iniciativa. Eu percebo que se mantém no mercado, principalmente na área do secretariado, que é a parte que eu mais conheço, né? Não sei muito outra área. Pessoa que tem iniciativa fica no mercado de trabalho, tá? Vontade de progredir. Gente, na nossa área, a área do secretariado, a pessoa que não fica parado, que quer crescer, que quer progredir, gente, ela vai longe. Como eu falei, eu mandei fax. Hoje eu tenho interesse em Scrum, hoje eu tenho interesse em computação em nuvem. Então, tem que querer crescer. Eu consigo acompanhar tudo do desenvolvimento tecnológico, tudo do desenvolvimento? Não, tudo eu não dou conta, gente. Minha cabeça não dá. A idade vai chegando, né? Tudo não dá, mas eu não posso ficar parada. Assiduidade, ou seja, eu tenho um compromisso com os prazos, com as coisas. Me comprometo com aquilo que eu estou fazendo no momento. Eu sou uma pessoa paciente. Olha, às vezes eu não consigo ser, não, tá? Mas a gente tenta, como eu falei, é uma questão de uma energia positiva. Pessoa que fica reclamando de tudo o tempo todo, é tão ruim ficar perto dela, é tão ruim ficar perto de um profissional que o tempo todo ele está reclamando. Ah, não tem emprego. Ah, eu odeio minha profissão. Ah, eu odeio meu trabalho. Ah, eu odeio minha vida. Gente, é tão ruim, vamos tentar. Tá difícil algumas coisas, tá? Tá difícil para todo mundo, gente. E aí algumas coisas tá difícil, mas tem que ter alguma coisa que tá boa. Ou então a esperança de que fique melhor, né? Ou lute para que fique melhor, né? Uma boa aparência. Agora vamos falar dessa boa aparência. Existe uma imagem do profissional de secretariado que é aquela saia preta, lápis colada no corpo, aquela mulher com o corpo desenhado, né?
que nem tinha homem nas imagens. Se eu pegar todos os meus livros ali, não tem homem na imagem. Não tem homem na imagem. O pouco que tem é num terno, que eu vou lhe falar. Todos de terno preto e gravata preta. Ou seja, não tem criatividade nenhuma. Ai, que tivesse uma gravata de outra cor. E aí, aquela mulher com aquela camisa aqui, aquela coisa, aquela maquiagem de 1 quilo na cara, que ela tem que acordar 5 horas da manhã para estar pronta daquele jeito para ir trabalhar. Um salto, meu Deus amado. Essa era a imagem que tinha nos livros, nas novelas, nas empresas. Essa é a imagem com que eu tive que trabalhar durante muitos anos. Eu trabalhei 10 anos com essa imagem, eu era obrigada, meio que forçada a trabalhar assim. E muitas profissionais eram forçadas a trabalhar assim. Essa boa aparência não significa isso. Boa aparência significa que você tem higiene pessoal, que você cuida da sua aparência, que você tem seu estilo próprio, tem, mas eu vou trabalhar de acordo com a empresa que eu estou indo trabalhar. Como é a empresa que eu estou indo trabalhar? É uma empresa que o uniforme é camiseta e calça jeans? É uma empresa mais formal? É empresa formal, mas como é que é o estilo da empresa? Onde eu me adapto ao estilo da empresa. Onde eu estou ali, mas eu não deixo de ter minha personalidade. Tinha uma ideia de que profissional do secretariado nunca poderia ter uma tatuagem. Eu não tenho, né? Mas eu tenho amigas profissionais que têm um braço fechado, né? Mas ela tem um estilo dela, onde ela trabalha, tem esse estilo, a característica dela, né? Tem profissionais que, onde trabalham, financiam a roupa, financiam a maquiagem, financiam tudo. Onde eu trabalho, não financia. Então, e eu tive que lutar por esse direito de não ir no saltão, né? Então, eu lutei por esse direito, onde eu trabalho não exige, porque eu nem precisava disso. Então, cada local você tem que se adaptar, mas a boa aparência significa o cuidado, tá? Com a sua aparência. Não vou chegar lá com o meu cabelo parecendo 3 dias que eu não penteio, né? É nesse sentido, tá bom? Conhecimentos técnicos, né? Às vezes a pessoa pensa que não precisa, né, conhecer o básico da técnica. E cultura geral. Cultura geral significa conhecer livros, boa música, cinema. O que você tem de cultura? O que você entende de literatura, de arte, de cinema, de jogos, né? De futebol, algum assunto você tem que dominar. Alguma coisa de teatro, alguma coisa da sua religião, de que você entende, certo? Alguma coisa da cultura. É bom ter isso. Estamos quase finalizando, e essa é a minha dica final, para a gente finalizar. Entra no mercado de trabalho, a área secretarial tem muito espaço, atualiza seu currículo, mantém seu currículo o tempo todo vivo, mantenha suas redes sociais vivas, mostre que você esteve aqui hoje. Eu vou colocar o primeiro slide já aqui de novo na tela, faz print, põe lá no LinkedIn, mostra que você estava hoje, coloca lá um link, estava me atualizando, entendeu? Se atualizando, me preparando, se prepara, eu estou chegando, algo assim. Mostra para o mercado de trabalho que está ali, mantenha o seu currículo vivo, tem curso de tudo o tempo todo. Escolha o melhor lugar para você jogar seu currículo, jogue, impresso, o que você quer mandar? Impresso, quer usar o virtual, usa o virtual, precisa pagar alguém para fazer um currículo melhorzinho, paga 50 conto, mas paga para ter um currículo bonitinho. Tem gente que diz que não precisa de foto. Eu trabalho nessa área também de fazer currículo, põe a foto, tá? Dica da tia Jaque. Faça network. O que é network? Abra a boca e diga, estou procurando emprego, se souber de alguma coisa, viu? Conheça pessoas, fale, olha, na minha área, você trabalha, a hora que tiver de alguma coisa, faça amizades, certo? Atualize em relação às novas práticas de entrevista. O que está acontecendo? Ou você foi numa entrevista de emprego, o que aconteceu lá? Você participou de uma dinâmica, o que aconteceu lá? Se atualize, procure saber. Cuidado com a aparência, tá bom? Ela deve ser levada em consideração. Quando você for na entrevista, mostra que você se importa. Quando eu falo novamente da aparência, quando eu falo, significa que você se importa, você se cuida, você se ama. Não quer dizer que você tem que seguir um padrão, tá? A sua postura, tá bom? Na entrevista, mostra confiante, mostra que você quer trabalhar. Olha, eu não sei de tudo, não, mas eu estou disposta a aprender. Não fale mal dos locais que você trabalhou, evite isso, tá bom? Não minta, não finja que você sabe de tudo, mas seja sincero, eu quero aprender. Você quer me ensinar? Tá? Realce seus conhecimentos técnicos, fala, olha, eu sei fazer isso aqui muito bem, tá? Se você não sabe, fala a verdade, tá bom?
Faça seus testes, a dinâmica com tranquilidade, demonstre interesse na vaga e tenha muito sucesso em tudo que vocês forem fazer. Por hoje, eu queria deixar livre para caso alguém queira falar alguma coisa, certo? Eu gosto de deixar esses 15 minutos. Tirar dúvida, eu vou novamente aqui só projetar essa tela, a primeira, para que caso alguém queira fazer print, tudo bem? E eu vou deixar agora para vocês falarem. À vontade, tirar dúvida. Se eu falei algum absurdo, assuntos que vocês gostariam que eu falasse na próxima aula, inclusive estou para anotar aqui. Certo? Microfones ligados. E aí, quem quiser ligar a câmera também pode. O que vocês acharam da profissão? Não briguem um de cada vez. Rohane? Oi? E aí, o que você achou desse momento do básico do secretariado? Muita coisa, pouca coisa, tranquilo? Não, eu tô achando muito interessante. É a primeira vez que eu tô aprofundando no assunto, né? A minha mãe é secretária executiva e ela me incentiva demais. Aí eu estou, assim, né, tentando, como se diz, me adequar a gostar, porque eu também sempre tive curiosidade, entendeu? Ó, a mãe é secretária executiva. Meu pai trabalha na BDB. Opa! Que bom. Muito bom. Gostei muito. Certo, bem-vinda. Espero que goste das próximas aulas. E agora eu fiquei até com medo, a mãe dela. Não, que isso. De responsabilidade. Seja muito bem-vinda. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma dúvida sobre a profissão de secretariado, algum comentário sobre algo que eu falei? Pode ligar o microfone e comentar. Eu só ia comentar que é muito comum que há vagas, né? No caso, eu já trabalhei como auxiliar administrativo, que as funções, na verdade, eram do secretário, né? Mas na empresa não tinha essa função com esse nome, né? E é muito Você comum. sabe o motivo, Ludmila? Quer que eu conte ou não devo contar? Liga o microfone aí para eu saber. Eu não sei, eu imagino que uma das questões talvez sejam também em relação a salário, remuneração, esse tipo de coisa. Piso salarial do profissional de secretariado não é ruim, tá? Não é ruim. O profissional de secretariado não ganha mal, mesmo de nível técnico, tá? Não é um salário ruim para o cenário atual, que as finanças, a economia mundial, de modo geral, em si, há alguns anos, as coisas estão bem complicadas, tá difícil para todo mundo, mas não é um salário ruim, certo? Então, principalmente o executivo. Então, algumas empresas, né, alguns órgãos também, têm o hábito de colocar auxiliar administrativo. Nesse ponto, né, o conselho, se ele existir, seria ótimo para fiscalizar. Como ainda não existe o conselho, existem outras formas. Algumas pessoas, o que fazem? Após a formação, por exemplo, eu não entrei como secretária. Hoje eu sou registrada como secretária, mas quando eu entrei para trabalhar, eu não era. Após a formação, eu pedi, eu fiquei na cola para me registrarem como secretária, entendeu? Depois da formação, comecei a pedir para ser registrado como secretário, secretária, entendeu? Mais alguém? Jussiara, ligou o microfone. Vou aproveitar aqui, enquanto as pessoas se preparam. Eu criei um grupo de WhatsApp para a oficina,
Então, lá a gente consegue trocar algumas figurinhas, de repente trocar os slides. A gente não conversou se você ia passar, né, Jaqueline? Sim. Mas se for, a gente passa por lá. E a gente fala sobre algumas dúvidas que tem lá no grupo. Então, o grupo de WhatsApp, o link está no chat, tá bom? Vou colocar de novo aqui agora. É só clicar e acessar. Esse grupo eu vou passar até o último dia, tá bom? Ótimo. Então, Fabiano, se não tiverem mais nenhuma dúvida, a hora que você achar que pode encerrar, por hoje. Podemos. Então, eu queria Tá tudo agradecer bem? para mim, eu queria agradecer a todos, né? Hoje, como eu falei, na próxima eu queria, né, fazer alguma atividade. Espero que vocês participem mais, tá bom? Fiquem à vontade. Boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho para vocês colocarem o link do grupo, para vocês acessarem. Já tem bastante pessoas acessando. E aí é só clicar nesse linkzinho que eu estou passando, tá bom? Que é o grupo do Teve WhatsApp. gente que fez perguntas no chat. Daí. Teve? Aham. Vamos lá, onde temos as perguntas. Os slides serem compartilhados por e-mail. É mais fácil pelo WhatsApp, o grupo de WhatsApp. Os slides serem compartilhados por lá. O Mar falou que parece que o mercado de trabalho não tem homens secretários, né? Então, vou só responder ele aqui. Existem, inclusive, grupos de homens só secretários nas redes sociais, tem pesquisa e tem empresas que põem lá que tem uma preferência para homens, inclusive, tá? Por quê? Porque alguns é por questão de viagens, né, frequentes. E aí, tem sim, tem bastante homem. Sabe onde é que tem bastante homem atuando no secretariado? Nordeste. Muito homem. Muito homem. Inclusive, na universidade lá no Nordeste, nas universidades lá, é metade homem, metade mulher. Curso técnico ou faculdade? Quais os caminhos existentes hoje? Tem o curso técnico, ele é em média 1 ano e meio. O tecnólogo, que é 2 anos. E a faculdade tem as de 3 anos e tem as de 3 anos e meio. Respondendo só essas perguntinhas aqui. Vou conversar com o Fabiano sobre a questão dos slides, com ele aqui, tá bom? Aí eu vejo se a gente coloca no grupo. É isso. É isso aí, gente. Compartilha de novo o link do WhatsApp. Eu acho que se tivesse mais homens como secretários, também tiraria esse estigma de trabalho de mulher, né? Sim. Aos poucos tem sido tirado. Inclusive, foi feita uma pesquisa científica em 2020. E isso tem sido feito um trabalho. Eu participei dessa pesquisa científica, inclusive. Eu vou achar até o link da publicação dela. Foi bem legal, bem interessante. De voltar a tirar esse estigma desse papel. Era um papel de homens, então, assim, tirar. Tanto homem como mulher. Quem quiser participar, atuar nessa área. Eu tenho vários alunos que eu formei que estão atuando na área. Não, com certeza. Eu tenho essa profissão como um trabalho de confiança, um trabalho que não é fácil. Vejo, no caso, as secretárias de onde eu trabalhava, nunca vi um secretário lá. E o trabalho era de uma necessidade de confiança e uma responsabilidade ser igual, assim. Você falou a questão dos salários aí, e os salários dela eram altíssimos, que eram secretárias dos diretores, né, no caso. E... tem um dos alunos, ex-aluno meu, né, entrou no Senado como terceirizado para fazer estágio.
Não, fazer estágio, depois foi para terceirizado. Hoje está como comissionado no Senado, secretário executivo, comissionado lá, e não tem, tá difícil tirar ele de lá, porque é um excelente profissional. E Sabe tudo. aí, é um excelente profissional. Então, assim, ele está lá dentro não por conchavos políticos, não por conchavos. Ele está lá porque ele é um bom profissional. Isso é incrível, gente. É um Isso é orgulho, né? bacana. Isso é muito bacana. Isso é muito bom. Estou lendo aqui É vários isso aí. comentários, muito bom. Sim, o próximo encontro é na segunda, no mesmo horário, inclusive com o mesmo link do vídeo, tá? De segunda a quinta, né? Isso, Segunda a segunda, quinta. terça, quarta e Sexta vai quinta. sextar com categoria, porque é feriado. Exato. Assistente administrativo, né, Débora? Muito comum. A maioria das vagas tem esse nome. Mas aí, quando a pessoa vê que é formada na área de secretariado, tem uma formação nessa área, corre para contratar. Eu fico intrigada. É engraçado. Bom, acho que é isso, né, gente? Respondemos algumas perguntas, temos algumas horinhas de sexta ainda. Quem quiser sextar ainda está em tempo, Sim. né? Fabiano, boa noite. Boa noite, Jaqueline. Obrigado, viu? Foi Nada, eu ótimo. que agradeço. Tá bom?